Queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical dos jovens. Hoje, estamos já assim, na reta final do nosso trimestre, penúltima aula deste primeiro trimestre de 2023. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 12, do dia 19 de março de 2023. O assunto da nossa lição é uma vida cheia do Espírito Santo. É possível ter uma vida cheia do Espírito Santo? Não é só possível, mas é necessário, na verdade. Necessário. Nós precisamos disso, da graça, da misericórdia de Deus sobre nós e precisamos ter realmente uma vida cheia, repleta do Espírito Santo, uma vida transbordante do Espírito Santo. Eu aprendi isso e tenho dito, nós não podemos ser cheios, nós temos que transbordar, porque quando nós transbordamos, as pessoas que estão à nossa volta são abençoadas pelo nosso transbordo, aquilo que transborda em nós. O prazer de Deus não é nos encher, o prazer de Deus é nos fazer transbordar, porque nesse transbordo o reino de Deus se estabelece, cresce e pessoas são alcançadas pelo reino. O texto principal da nossa aula de hoje está em Romanos, capítulo 8 e versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu acho esse texto magnífico porque é uma garantia, é uma convicção, é uma certeza que a palavra de Deus nos dá. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo? Estar em Cristo Jesus sempre, sempre. Se estivermos sempre em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Tem um hino antigo que a gente cantava, né? Antigo, mas que foi regravado. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Lindo, lindo este hino. Eu não canto bem, né? Eu já até cantei, mas o negócio agora é pregar e ensinar. Resumo da nossa lição. Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos além da vida eterna. A gente vai perceber que Jesus nunca falou que a vida seria fácil para ninguém. Primeiro que para segui-lo, a gente já tem que começar com uma renúncia, que nunca é fácil. Jesus falou, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois ele falou, ele já garantiu, ele avisou, gente, agora falar um negócio para vocês, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, é possível vencer, mas vocês vão ter aflições. Então, precisamos entender esta dinâmica. O evangelho é um evangelho de vitória. Ninguém tem vitória sem enfrentar uma batalha. Ninguém tem vitória sem enfrentar uma luta. Não é? Então, só da gente falar que o evangelho é um evangelho de vitória, esse negócio aí de ter vitória sem enfrentar a batalha, isso é coisa da teologia da prosperidade. Embora realmente o evangelho prospera, mas a teologia da prosperidade e o evangelho da confissão positiva deram outro foco para essa situação. O importante é que Paulo diz, no capítulo 8 da carta aos Romanos também, que a gente vai ver isso aqui na aula de hoje, né? O texto aí que nós vamos ler, nós vamos chegar exatamente nesse texto que eu vou citar aqui agora, mas está dentro do contexto do texto que nós vamos ler, ele vai citar diversas adversidades que nós podemos enfrentar, e no final ele diz, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mais do que vencedores. Texto bíblico, Romanos capítulo 8, versículos 1 a 14 e versículos 1 a 4, versículos 1 ao 4 e versículo 14 ao 17. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Esse versículo de número 3 aqui é uma resposta a uma pergunta de Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos, quando ele fala da dinâmica da lei do pecado. Ele fala, quando eu quero fazer o bem, não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Se o bem que eu não quero, não faço, mas o mal que eu não quero, este eu faço, eu não sei o que faço, mas o pecado que habita em mim. Aí ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí aqui ele responde, ele diz, quem pode me livrar desse pecado que está impregnado, agarrado em mim? Aí aqui ele responde, a lei do espírito de vida. Então existe uma lei chamada de lei do pecado e da morte, mas existe uma lei mais forte do que a lei do pecado e da morte, que é a lei do espírito de vida. Aí Paulo diz, porque a lei do espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em pecado, condenou o pecado na carne. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, eu corrigi porque eu falei Deus enviando o seu Filho em pecado, Jesus não pecou. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, Painho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Citei isso aqui várias vezes, na aula passada citei. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Não esqueçamos, se é certo que com ele padecemos. Tem gente que quer ser glorificado com Cristo, mas qual é a única forma de sermos glorificados com Cristo? Padecendo com ele. Padecemos voluntariamente. Somos glorificados como recompensa de termos sofrido, de termos padecido. E não é só uma recompensa, é um caminho lógico. Para Cristo ser glorificado, ele teve que passar pelo padecimento. O próprio Paulo fala disso na carta aos Filipenses. Mesmo sendo Deus, capítulo 2, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e na forma humana a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a glorificação de Cristo foi o resultado de um padecimento que ele mesmo se propôs. Então é o mesmo caminho. Nós precisamos realmente estar com ele em padecimento, para que também estejamos com ele em glória. Primeiro ponto da nossa lição, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Como eu disse, esta garantia, o nosso comentarista diz que as escrituras sagradas destacam a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo. E eu disse aqui que o segredo é permanecer em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Cristo é o veículo que garante a nossa salvação. Cristo é o veículo que nos conduz à vida. Sem Cristo, realmente não podemos alcançar. Mas em Cristo temos uma garantia. Estamos livres, 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 livres. Não há condenação para os que estão em Cristo. Então, como não ser condenado? Estando em Cristo. Se eu não estiver em Cristo, a palavra de Deus é a nossa norma, né? Segundo parágrafo deste primeiro ponto, os que vivem no Espírito se interessam pelas coisas do Espírito. Aqueles que não se interessam pelas coisas do Espírito, não é porque eles são ruins, é porque eles não se envolveram ainda com o Espírito e não aprenderam
a interessar pelas coisas do Espírito. Eu falei disso aqui, que eu vou tratar agora na aula passada, parece, ou na aula anterior, e eu quero tratar um pouco mais especificamente aqui, porque é a nossa proposta. Eu escrevi assim, olha, em relação aos que vivem no Espírito, se interessam pelas coisas do Espírito. Ó, somos atraídos por tudo aquilo a que nos habituamos. Os nossos hábitos são importantes para a nossa vida. A nossa vida é feita de hábitos, e os hábitos facilitam a nossa vida. Por exemplo, dirigir é um hábito, andar é um hábito. A gente, quando está aprendendo a dirigir, é difícil, quando está aprendendo a andar, é difícil. Falar, quando a gente está aprendendo a falar, é difícil, a gente fala as palavras todas erradas, mas a gente aprende a falar e a gente fala, nós nos habituamos a falar. Então, são hábitos. Nós precisamos nos habituar em coisas boas. Como é que nós mudamos hábitos ruins? Nos esforçando para hábitos bons. Toda vez que a gente pensar em cometer um hábito ruim, a gente tem que parar, respirar e falar, não, eu sou o senhor dessa vida aqui, então vamos cometer hábitos bons, substituindo hábitos ruins por hábitos bons, que no começo vão ser difíceis de ser praticados, mas como nós nos habituamos a eles, nós vamos começar a praticá-los por hábitos. E tudo a que nós nos habituamos nos atrai. Como eu começo a viver do Espírito? Quando eu me habituo às coisas do Espírito, quando eu crio hábitos. Eu não estou falando que a nossa vida cristã tem que ser uma vida de hábitos, eu estou falando que nós temos que gerar bons hábitos. E outra coisa que eu escrevi aqui foi o seguinte, o nosso cérebro ativa de forma inconsciente aquilo a que nós nos habituamos. Então, tem coisa que a pessoa faz, nossa, na hora que eu vi, eu fiz. Por quê? Porque você tem um hábito. Quem xinga? Xingar é um hábito. Aí, quando a pessoa toma um trupicão, como a gente fala lá no interior de Minas, um tropeção, a pessoa já solta um palavrão. Nossa, desculpa, pastor, me escapuliu. Não, escapuliu não. Você está habituado. Agora, se você se habituou a coisas boas, quando você toma um tropeção, você fala, ai, misericórdia, ai, Jesus, querido, me ajuda. Você não vai xingar, por quê? Porque esse é o seu hábito, o seu cérebro te ativou. O nosso cérebro nos ativa para as coisas que nós nos habituamos, gente. Por exemplo, eu sou policial militar, já fui para a reserva, e eu, na vida policial militar, a gente lida com diversas situações de apreensão de drogas e tudo. Então, por exemplo, se eu sinto o cheiro de alguém fumando maconha, na hora o meu cérebro ativa. Eu nunca usei maconha, nunca. Sou filho de crente, passei minha vida inteira na igreja, servindo ao Senhor, nunca fumei nenhum tipo de cigarro, nunca bebi, enfim. Mas o meu cérebro é ativado. As questões de segurança pública, o meu cérebro me mantém ativado sempre. Eu chego num restaurante, não gosto de sentar de costa para a porta. Aí eu estava nos Estados Unidos com minha esposa, um casal amigo falou, pastor, você está nos Estados Unidos, você não está no Brasil, rapaz, você está aposentado. Rapaz, mas está em mim, o meu cérebro me ativa. Muda de lugar comigo, vai me incomodar, eu vou ficar inquieto no lugar. Você pode mudar de lugar comigo? Não, então tá, se é para você não ficar inquieto, isso não é neura, é uma ativação cerebral por causa dos hábitos. Irmãos, pastor, mas isso é muito humano. Jesus também era humano, o evangelho também é humano. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que haja na nossa mente, no nosso cérebro, e gere esses hábitos em nós. Para que a gente realmente viva envolvidos por esses hábitos. E, como eu disse, a nossa carne, eu disse isso em algumas aulas atrás, a nossa carne tem que clamar por Deus. A nossa carne tem que ansiar, como o salmista diz no Salmo 84, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, a gente está vendo a vida cristã é mais simples do que a gente pensa. É mais fácil do que a gente pensa. A gente briga muito para ser crente, briga com a gente mesmo. Não, gente, o caminho nosso é o caminho de nos lançar aos pés da cruz, nos entregar a Cristo. Esse é o caminho. Aí as coisas ficam mais fáceis, ou pelo menos menos difíceis para alguns. Segundo ponto, a herança da vida no Espírito Santo. Primeiro parágrafo do segundo ponto, todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Paulo deixou isso claro. Quem não é guiado pelo Espírito, não entende. Agora, por que os guiados pelo Espírito são filhos de Deus? A gente não deixa quem a gente não conhece nos guiar. Qual é a nossa dificuldade na relação com os nossos pais? Conhecê-los o suficiente para deixá-los nos guiar. Quando a gente faz isso, quando a gente conhece os nossos pais de forma suficiente para que nós permitamos que eles nos guiem, nós criamos um vínculo de relacionamento com eles. E eu fiz questão de colocar assim aqui, ó. Só os filhos entendem o Espírito. Sabe por quê? Porque isso é semelhança. Quando recebemos a Cristo como Salvador, a imagem e semelhança dele, que foi corrompida por causa do pecado, começa a ser restaurada em nós. E quanto mais a imagem e semelhança de Deus é restaurada em nós, mais comunhão com Deus nós temos. Nós fomos salvos, e ser salvo é um chamado à comunhão. É um chamado à comunhão. E aí, nós somos verdadeiramente filhos guiados pelo Espírito. Segundo parágrafo do segundo ponto. A redenção e a vida eterna com Deus. A redenção e a vida eterna com Deus. Paulo nos fala que nós temos essa esperança. A igreja do primeiro século tinha a esperança. Paulo tinha essa esperança quando ele diz, desde agora, ó, a coroa da justiça me está preparada. Há uma esperança em nós de redenção, só que não é uma esperança de esperar. Ah, o que você está fazendo aí no ponto de ônibus? Estou esperando o ônibus, parado, sem fazer nada. É uma esperança de esperançar.
É uma esperança escatológica. A esperança da redenção, da vida eterna, ela nos move em direção às coisas. Nós fazemos movidos pela esperança. É a convicção, é a certeza. Como Paulo diz, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E esse Espírito nos põe em contato com esse amor. E este amor aviva essa esperança em nós. E nós nos movemos por essa esperança. A esperança da redenção é o combustível da vida cristã. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O Espírito Santo intercede por nós. Paulo diz em Romanos 8 que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas são uma oportunidade para que o Espírito Santo nos ajude. Paulo diz também que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. As nossas fraquezas são oportunidades para o aperfeiçoamento do poder de Deus. Agora, nós precisamos estar em comunhão com o Espírito Santo. Ao contrário do que alguns pensam, o Espírito Santo não desenvolve comunhão só com quem é forte. Eu sou forte, então o Espírito Santo está do meu lado. Não, ele desenvolve comunhão com gente fraca. Porque é nas fraquezas dos fracos que a intercessão do Espírito Santo atua. São nas nossas fraquezas. São nas nossas fraquezas. Se eu corrigir a frase, né, a conjugação verbal que eu fiz aqui, eu falei, é na fraqueza dos fracos. São nas fraquezas dos fracos que a intercessão do Espírito Santo nos ajuda. Então, o Espírito Santo, o Deus que nós servimos, gente, é um Deus de gente fraca. Terceiro ponto da nossa lição. A lei do Espírito é libertadora. Libertadora. Primeiro parágrafo, tudo contribui para o bem daqueles que estão sob a lei do Espírito. Essa lei do Espírito aqui, que nos liberta, é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Aí chega lá na frente, Romanos 8, Paulo diz assim, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. Isso é uma convicção. Por mais difícil, por mais que não pareça, por mais ridículo que seja pensar que algo tão trágico vai contribuir para o meu bem, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é perito em fazer com que situações adversas se tornem situações brilhantes e de grandes contribuições para a nossa vida. Deus é perito em fazer isso. Deus pode reverter qualquer quadro e fazer com que qualquer tragédia coopere com o nosso bem. Nós só precisamos ter esta convicção. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Não há condenação contra os eleitos de Deus. Paulo disse assim, olha, se Deus nos entregou o seu próprio filho por amor, entregou o seu filho para morrer por nós, por nos amar, o que mais ele nos negaria? O que mais ele nos negaria? Isso aqui é o fundamento da nossa fé. Não há condenação. Não há condenação. Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos salvos, fomos libertos. A condenação que deveria cair sobre nós já caiu sobre Cristo. E agora que recebemos a Cristo como Salvador, a liberdade que ele conquistou no Calvário caiu sobre nós. Infelizmente, aqueles que não receberem a Cristo como Salvador para terem hoje a liberdade que ele conquistou no Calvário, sofrerão a condenação pela qual ele passou, a condenação que caiu sobre ele por causa dos pecados da humanidade. Eu reconheço, os meus pecados caíram sobre Cristo e a graça de Deus me alcançou para que as conquistas de Cristo no Calvário caíssem sobre mim. Se você ainda não recebeu a Cristo como Salvador, este é um convite a que você entregue a sua vida a Jesus. Mas eu sou filho de crente, mas você já fez a sua profissão de fé? Se não fez, faça, porque este é um convite para que a graça de Deus caia sobre nós e não a ira que caiu sobre Cristo. Deus te abençoe. Um abraço. Na semana que vem estudaremos a última lição do trimestre, as bênçãos de uma vida santificada. A santificação não é algo que a gente faz para Deus, é algo que a gente faz para nós. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.